Olá, nós estamos iniciando hoje a estação número 1 do nosso curso Processo Criativo, um caminho para a autonomia em tempos de ensino remoto. Esse título ele contém três expressões muito importantes. A primeira é o processo criativo, que é o que a gente vai estudar agora nessa estação número 1. E a segunda é a autonomia, que é o que nós procuramos desenvolver nos nossos alunos. A questão da autonomia, ela não é só importante agora, para que possamos desempenhar nossas atividades por meio do ensino remoto. Quando desenvolvemos esse curso, não pensávamos apenas no momento atual, mas na necessidade de preparar os nossos alunos para o mercado de trabalho do futuro. Porque a paisagem ela está mudando. Hoje vivemos mais tempo, o mundo está informatizado e totalmente conectado. As máquinas superinteligentes estão sendo desenvolvidas. Já visto nosso próprio celular, os sistemas de navegação, os comandos por voz e movimento. A economia e o sistema de produção estão se adaptando a esse mundo. Nossas habilidades técnicas, o fazer técnico, poderão muito brevemente serem substituídos, serem executados por máquinas. Restará para a gente, para o ser humano, o gerenciamento das questões sociais e de comunicação, a realização de projetos e, principalmente, a criação. Uma vez que o conhecimento teórico e a informação já estão disponíveis a um clique, a autonomia e a criatividade serão as qualidades necessárias para a colocação de nossos alunos no mercado de trabalho. O terceiro termo é ensino remoto, super necessário, uma vez que o próprio trabalho à distância já se configura no momento atual. Por isso, o título do nosso curso, o processo criativo, um caminho para autonomia em tempos de ensino remoto. Eu vou falar em termos. Nessa estação a gente vai falar sobre o processo criativo. Durante a nossa reunião virtual de apresentação, alguns professores me perguntaram se nós iríamos prover atividades que pudessem ser utilizadas em sala de aula. O nosso objetivo é conhecer o processo criativo, como ele opera em nossas mentes, como ele funciona no nosso dia a dia, e adotar esse processo como uma nova forma de trabalho. Provendo as atividades prontas, estaríamos apenas persistindo em um modo de trabalho que não mais condiz com a realidade que se apresenta. O objetivo desse curso é nos tornar mais criativos para que possamos prover o desenvolvimento da criatividade de nossos alunos. E vamos falar de processo criativo à luz de duas autoras, a Fay Gostrauer e a Cecília Almeida Salles. Eu incluí breves biografias antes de cada resumo de cada livro. Os dois livros conversam no âmbito da criação artística, e não é só da pintura e da escultura, mas do teatro, do cinema e da literatura. Naquela reunião virtual que nós tivemos, naquela reunião de apresentação, alguns professores perguntaram se esse seria um curso sobre arte. Não é. É um curso sobre o processo criativo. Mas é na arte que esse processo está mais evidente, que ele está mais visível. E não interessa se você é professor de ciências ou de geografia, a forma do processo criativo, aliás, a forma como o processo criativo ocorre, está presente em todas as instâncias do conhecimento humano. E a razão pela qual essas duas autoras foram escolhidas para nos apresentar esses aspectos desse processo criativo, é porque elas o definem como um processo consciente, algo que podemos praticar conscientemente, sem necessidade daqueles rompantes de inspiração ou mensagens milagrosas. Começando pela Fay Gostrauer, ela vê a criação como uma possibilidade de evitar a alienação do homem contemporâneo. Ela defende que a natureza criativa é elaborada dentro de um contexto cultural e que criar é formar, ou seja, que toda a criação é algo ordenado e configurado e que corresponde a uma estrutura formal, que pode ser um texto, uma invenção científica, um detergente ou um desenho. Ela enxerga o ser humano como um ser consciente, sensível e cultural,
E é na integração desses três aspectos que se baseiam os comportamentos criativos do homem. Enquanto muitos teóricos enfatizam o poder do inconsciente como fator imprescindível na criação e veem no consciente até um fator negativo e repressor, Feiga tem como premissa da criação a percepção consciente. O inconsciente é a parte fundamental desse processo, mas é necessário aliar esse inconsciente ao que se sabe, ao que se conhece, o que se pensa e o que se imagina. As barreiras entre o consciente e o inconsciente são continuamente transpostas entre as emoções, sensações e pensamentos. E nesse limiar atua a intuição. A intuição como uma ação de uma determinada personalidade que permite lidar com situações novas e inesperadas de maneira espontânea e interligada à percepção. A intuição reformula os dados do mundo interno e externo. Feiga define a cultura como formas materiais e espirituais com que os indivíduos do grupo convivem, nas quais atuam e se comunicam, e cuja experiência coletiva pode ser transmitida através das vias simbólicas para a geração seguinte. A Feiga só concebe o processo criativo inserido na cultura. E essa cultura não é aquela cultura erudita, mas aquela transmitida pela avó, pela vizinha, pela benzedeira, pelos quadros pendurados nas paredes da nossa sala, pelos livros e os gibis que lemos na infância, pelas festas de aniversário e por tudo que nos rodeia. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, e para não falar de arte, vou falar de moda e joalheria. O Balenciaga foi um estilista espanhol de grande sucesso, um dos designers de moda mais admirados e influentes da atualidade. Ele frequentava os museus durante a adolescência e criou as suas coleções todas inspiradas nos trabalhos de pintores espanhóis. El Greco, Velázquez, Goya, Zurbarán, artistas que já retratavam a cultura da época. O Balenciaga se apropria dessa cultura para definir a mulher espanhola, o seu temperamento, a sua personalidade através das suas criações. Ele insere essa herança no âmbito internacional. Já o Fabergé, um joalheiro russo, criou esses seus ovos famosos olhando para a natureza e para os ritos do seu povo. O ovo lírio do campo foi inspirado justamente na flor que leva esse nome. É um lírio diferente do que a gente conhece, mais fechadinho. E para criar o ovo da coroação, que foi um ovo produzido para homenagear a coroação do czar, ele se inspirou no próprio manto utilizado pelo casal de imperadores. Eu fiz dois resumos, um da Feiga e outro da Salles. São resumos que apresentam as ideias principais, como fichamento dos livros, e requerem uma leitura com esse olhar, com o olhar de fichamento mesmo. Mas eu coloquei os livros na íntegra na seção biblioteca. São links que vão te levar para cópias desses livros. A Cecília Almeida Salles, ela faz o caminho inverso da Feiga. Ela toma a obra de arte e estuda o processo artístico, o caminho que o artista fez para executar aquela obra. Ela segue o rastro por ele deixado. Aqui entra a importância do nosso diário de bordo, porque foi graças aos escritos deixados pelos artistas pesquisados que ela conseguiu fazer uma crítica genética, organizando os procedimentos que levaram à gênese da obra. Por isso o nome crítica genética. Ela vai falar sobre duas coisas que eu considero super importantes para levar para a sala de aula. A continuidade do processo, por isso o título, o gesto inacabado, demonstrando que a obra de arte não termina quando ela é exposta numa galeria, por exemplo, e que o artista pode retomar aquela ideia ou recomeçar de onde ele terminou. Em nosso dia a dia podemos adotar esse aspecto de redes de criação, priorizando a continuidade das tarefas e dos trabalhos sugeridos. A Cecília Almeida Salles vai falar também da matéria, do material empregado para a execução da obra artística. Ela ilustra que esse material conversa com o artista, impondo limites ou ampliando possibilidades.
Por isso a necessidade de prover para os nossos alunos um material diversificado, que não precisa ser caro e que pode até fazer parte do repertório do nosso dia a dia. No livro da Salles, ela usa uma série de referências de outros livros, outros escritores e artistas, e que algumas eu coloquei no resumo, outras não, mas você pode ter todas essas referências na íntegra do livro que está na biblioteca. Bom, eu espero que vocês aproveitem o curso. Nos falamos pelo fórum e também pelo diário de bordo, que está ficando lindo. Até a próxima.